A paz do Senhor, queridos. Que bom ter a sua companhia. Estamos aqui mais uma vez para o nosso papo de Escola Bíblica Dominical. Chegamos à lição de número 10, hein? Como eu tenho falado inúmeras vezes, né? O Senhor ele tem sido bondoso e generoso para conosco. E hoje, nada mais, nada menos do que a pessoa do nosso pastor, amigo, teólogo, professor de EBD, coordenador de EBD, hoje está lecionando para os jovens da nossa congregação ali do bairro do Quiririm, nosso pastor amigo, pastor José. Pai, Senhor, presbítero Eduardo, um prazer estar aqui com o irmão, com a irmã Letícia. Que Deus seja louvado por esse excelente trabalho que os irmãos têm prestado aqui no nosso campo, Ministério da Assembleia de Deus aqui em Taubaté, né? Nós glorificamos a Deus. Eu faço uso das palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Quando eu fui ter convosco, nas minhas palavras e nas minhas pregações não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, gratidão a Deus pela sua vida, por esse excelente trabalho que o irmão, juntamente com a sua equipe, está desenvolvendo aqui na cidade de Taubaté. Deus abençoe. Amém, queridos. Que maravilha, né? A lição de hoje ela vai falar a respeito do desenvolvimento de uma consciência de santidade. Amados, a lição de hoje ela nos traz assim o textuário. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso se encontra registrado no livro de Hebreus, no seu capítulo de número 12, e o versículo de número 14. E a verdade prática, amados, dessa nossa lição, ela nos traz da seguinte maneira. Na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa, para nos encontrarmos com o Senhor. Pastor José, isso não é uma pergunta, mas eu replico para o senhor como que fosse. Tem alguma coisa para acrescentar aqui? Pode ficar à vontade. Presbítero Eduardo, nos chama muita atenção o texto áureo, porque além de ser uma exortação à santidade, ao mesmo tempo, esse texto de aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, mostra para nós que ter a paz não exclui o princípio de sermos santos. Amém. Ou seja, a Bíblia, ela sempre nos convida, nos exorta. E ser santo não é uma opção, né? Ser santo não é uma opção. Ser santo é uma ordem que Deus nos dá para que nós continuamos buscando uma vida plena de santidade até o dia de nosso Senhor e Salvador, Jesus. Amém, querido. Está vendo só que maravilha? Você vai também ouvir nós falarmos aqui, até mesmo repetidamente, a palavra santidade. É a palavra-chave de toda essa lição aqui. Então, agora eu já passo para o pastor José novamente, para ele fazer a sua introdução aqui. É interessante esse tema, né? Essa temática dessa nossa 10ª lição, desse segundo trimestre de 2024, desenvolvendo uma consciência de santidade. É muito forte, até mesmo pela própria palavra consciência, essa própria expressão consciência, que significa conhecimento ou percepção facultativo daquilo que nos cerca ao nosso redor. É a consciência moral daquilo que é certo ou errado. Ou como já diziam os filósofos, né? Antagonista, que é a voz da alma na percepção do ser humano. Ou seja, aquilo que é certo, aquilo que é errado, dentro de uma moral. E Paulo, respondendo isso ainda dentro da nossa introdução, ele diz lá em Romanos capítulo 2, versículo 15, que a consciência, ela tanto nos defende, como ela também nos acusa. Ou seja, porque isso é peculiar ao ser humano, né? Então, essa temática, desenvolvendo uma consciência, né, é forte para o crente, é forte para o cristão, para aquilo que o Espírito Santo está sempre nos comunicar. Só uma outra coisa, nosso irmão Eduardo, que para tratar desse tema, o nosso comentarista, pastor Osiel Gomes, ele usou cerca de 114 versículos para tratar deste tema. Então, veja como que a santidade
é algo estereotipado na Bíblia Sagrada. Isso. É algo estereotipado na Bíblia Sagrada que se repete por uma, duas, três, mais de tantas vezes, pois é Deus nos exortando, cobrando dos seus filhos, dos seus servos, o apreço pela santidade, que é algo que Deus quer comunicar com o seu povo aqui na terra. Correto. E na sua própria palavra ele fala, né? Sede santo, como eu sou santo. Isso. Então nós devemos buscar essa santificação. E até mesmo Josué, né? Ele falando que nós precisamos nos santificarmos hoje. Verdade. Para que amanhã o Senhor venha fazer maravilha no meio do povo, né? Glória a Deus. Então, nós vamos ver que essa santificação, Deus sempre vai requerer isso do ser humano. Tanto você, homem, quanto você, mulher, quanto você, ancião, quanto você, jovem, adolescente, criança. Sim. O Senhor, ele requer de nós, seres humanos, a santificação, sem a qual nós não conseguiremos chegar até os altos céus. Pastor, pode ficar à vontade aí, pode já começar a destrinchar os tópicos. Bom, Eduardo, o nosso primeiro tópico a ser abordado, a perspectiva bíblica da santificação. Eu acho interessante aos nossos irmãos professores, principalmente, porque a etimologia da palavra, muitas das vezes ela nos ajuda, né? Na concepção daquilo que Deus quer nos falar, daquilo que o comentarista da lição quer nos falar. E a perspectiva, a etimologia, é a arte de representar num plano os objetos tais como ele se apresenta, ou à vista, guardando a distância à situação, né? Uma palavra que vem do latim, e a santidade, ela é isso. E nós temos um modelo dessa santidade. Correto. Né? Ela tem um modelo, a santidade, a qual nós falamos aqui, que é a palavra-chave da nossa lição, ela tem um modelo. E esse modelo já foi apresentado pelo Senhor. Correto. Pela sua pessoa. Amém. Lá em Levítico, capítulo de número 11, versículo de número 44, está escrito: pois eu sou o Senhor, seu Deus. Santifique-se e sejam santos, pois eu sou santo. Então, ou seja, o modelo de santidade dentro desta perspectiva é Deus, né? E Deus quer que nós o imitemos, que nós procuramos o imitar na sua santidade, né? Pois ele é santo, a palavra é kadosh no hebraico, né? Santo, consagrado, santificar, seja santa, ou seja, é uma gama de expressões, Correto. né? Dentro daquilo que Deus se apresenta como sendo o modelo. Então, ou seja, sede santo, porque eu sou santo. Então, Deus é o modelo desta santidade. E nós devemos imitar a Deus dentro desta santidade. Na continuação, nós observamos que essa perspectiva de santificação, essa perspectiva bíblica da santificação, ela está presente no Antigo Testamento. Correto. Né? Quando Deus ele formou o universo, quando ele criou todas as coisas, nós observamos já o primeiro ato da santificação de Deus. Qual é? O sétimo dia. Diz lá na Bíblia Sagrada, em Gênesis capítulo 2, versículo 3, que Deus não só abençoou o sétimo dia, mas ele também o santificou. Glória a Deus. Né? Ou seja, Deus, na sua essência, e a santidade de Deus é um atributo que ele comunica com os seus filhos, com os seus servos, né? Ele comunica e ele exige, ele exorta e ele cobra e ele santificou. Então, ou seja, partindo do princípio de que no Antigo Testamento a santidade de Deus ela é explícita, ela é convidativa, Deus abençoou. Assim também, como Deus santificou Adão e Eva, pois Deus o criou perfeito. Correto. Deus o criou santo, tanto Adão e a Eva, antes do pecado, Deus os criou santo, santificado. E após o pecado de Adão e Eva, essa exigência de santificação continua. Isso. Porque a santificação é o antídoto
contra o pecado. Né? Ou seja, nós erramos o alvo quando nós pecamos. E quando nós o santificamos, nós acertamos. Nós fazemos o que é certo, o que Deus quer, o que Deus consagrou, né? Para o louvor da sua glória, que é o ser humano. E dentro disso, quando Deus chama Moisés, que vai ser o libertador da nação de Israel, do Egito, Perfeito. o legislador, um dos 3 ícones para o judaísmo, Moisés, Davi e Abraão, e Moisés vai ao encontro de Deus em uma sarça em chamas, e quando Moisés está se aproximando para ver o Senhor em uma forma teofânica, aí Deus diz o que para Moisés? Moisés, tira a sandália dos pés, pois o lugar que tu pisa é santo. Ou seja, Deus ele santifica o lugar aonde ele está. Então, meus irmãos, presbítero Eduardo, esse lugar é santificado. Amém. Porque a presença de Deus está aqui. Glória a Jesus. Nós, como propriedade de Deus, somos santos. Então Deus, ele se faz presente conosco aqui neste lugar e santificou este lugar para que hoje nós pudéssemos estar gravando essa videoaula para a nossa EBD. Amém. Que maravilha, né, querido? Vamos seguir? Vamos sim. Pode ficar bem à vontade. Vamos continuar ainda dentro do Antigo Testamento, que nem como nós estávamos falando, o princípio da santidade é tão vasto, tão grande, que a gente observamos que 40 anos depois, ou aproximadamente 40 anos depois, que Deus usou a mesma expressão, Deus usou para Moisés, para que ele tirasse a sandália dos pés, ele vai usar também para Josué, né? Correto. Quando Josué, dentro de apareceu o anjo do Senhor, que entendemos como uma aparição teofânica, uma cristofania, né? Cristo pré-encarnado, e Josué se aproximou, e a mesma expressão é usada a Josué. Josué, tira a sandália dos pés, pois o lugar que tu pisa, santo é, lá em Josué, capítulo 6, versículo 15. Então, no Antigo Testamento, nós encontramos vasto, né, ensino, vasto expressões a respeito da santificação. O próprio termo, ser-me-eis santos, é frequentemente repetido nos 5 primeiros livros da Bíblia, no Pentateuco. Ser-me-eis santo. Isso é forte, né? Muitas traduções traz até na tradução de uma forma, como podemos dizer, maiúscula. Ser-me-eis santo, né? Porque é Deus exortando ao seu povo a ser santo, seguindo o modelo dele, da sua santidade. Que é ele mesmo falando, né, pastor? É ele mesmo falando. Então tem que ser na letra maiúscula, tem que ser bem compreendido. Bem compreendido. Então nós observamos, meu irmão Eduardo, que a santidade no Antigo Testamento ela é tipificada. Correto. Né? Ela tem um vasto alcance. Até mesmo os primogênitos dos homens, das mulheres, dos animais, né, eram santificados a Deus, né? Então nós observamos que no Antigo Testamento é vasto essa gama de registro bíblico para a santificação, assim como a própria nação de Israel, né? Que Deus, em Êxodo capítulo 19, versículo 2, havia chamado para ser a nação sacerdotal, santificada por ele. E Deus exige isso do seu povo para que fosse e servisse de testemunha para as nações circunvizinhas a Israel. Correto. Pois ali na nação de Israel o nome de Deus era o preceito. Era a forma deles fazer missões por meio da vida santificada. Isso. Da vida santificada, ou seja, então a nação de Israel era representante de Deus lá naquele período da santidade. Olha, vocês vão levar o meu nome, e o meu nome é o quê? Santo, né? Santo. O tabernáculo, que era a tenda portátil, né? É tão explícito isso, ali estava a glória de Deus. Ali estava a santidade de Deus, não só no tabernáculo, mas nos móveis, nos utensílios.
nos objetos sagrados. Deus disse, olha, eu santifiquei. Os homens que fossem para fazer o trabalho de artesanato do tabernáculo, Oliabe e Bezalel, além de ser cheios do Espírito Santo, porque para ser cheio precisa ser santo, eles precisavam ter a santidade. Os homens que iam realizar os cultos litúrgicos no tabernáculo precisavam ser santos. Arão, os seus filhos. E na ausência dessa santidade, alguns até morreram, 2 morreram. Verdade. Né? 2 até morreu. Eliabe, né, e Abiú. Isso. Morreram porque não santificaram a Deus. E morreram, e Deus cobra disso de Arão, né? Porque eles apresentaram fogo estranho, ou seja, a santidade é algo sério. Não se faz de qualquer forma a obra de Deus, né? Não se vá a EBD para ministrar a palavra de Deus, os irmãos professores, coordenadores, não se sobe ao púlpito de qualquer forma, não se ministra, não se pastoreia de qualquer forma, né? Porque a santidade de Deus, ela é uma exortação àqueles que servem ao Senhor, que adoram ao Senhor. Então Arão, até na sua veste, até nas vestes de Arão, precisava ter santidade. A santidade era tão explícita no Antigo Testamento que sob o turbante de Arão, sobre a tiara de Arão que era colocada na testa, estava escrito santidade ao Senhor, né? Santidade ao Senhor, ou seja, Kadosh, lá e Jeová, santidade ao Senhor, porque era tão explícito, pois aquele homem, né, Arão, os seus sacerdotes auxiliares, tinha a responsabilidade de representar a Deus diante do povo de Israel. Então, ou seja, era de suma importância esse ato de santificação no Antigo Testamento. Tópico 2, né? Isso, a santificação e seus estágios. A santificação e seus estágios. Irmão Eduardo, é interessante a santificação e os seus estágios, pois, afinal de contas, o que é estágio? O que é estágio? Estágio significa tirocínio ou aprendizagem de um advogado, de um médico, né? Situação transitória de preparação. Isso. Ou seja, a santificação, ela é um estágio, e nesse estágio ela tem o quê? Uma realidade, né? Ela tem o processo da realidade. Alguém pode até dizer, alguns argumentam, né? É impossível ser santo neste mundo. É impossível ser santo neste mundo. Mas Jesus, ele não disse que era para a gente deixar de ser santo fora deste mundo. Isso. Na sua oração sacerdotal, o que Jesus ele nos ensinou? Através da sua oração sacerdotal. Pai, eu rogo, não que os tire do mundo, mas que os guarde no mundo. É no mundo aonde nós temos que ser luz. Correto. Aonde nós temos que ser sal. É no mundo. No século V e no século VI, principalmente os monges, através de São Bento e de Santo Antão, eles criaram a ideia que eles precisavam fugir da sociedade para se purificar, para se manter santo. Então eles faziam lá os seus mosteiros, né? Os seus conventos, e para lá eles iam em busca de um aperfeiçoamento. Jesus não nos ensinou assim, né? Deus não nos ensina assim. Em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, e o versículo de número 23, o apóstolo Paulo, ele deixa claro as seguintes palavras, que eu quero ler aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, e o versículo de número 23. Ele vai dizer que não é só um estágio, Correto.
Correto. do nosso ser que deve ser santo, né? Não é só o ato, não é só o processo, mas é todo o nosso ser. É forte, né? É forte. É forte, é profundo. É profundo isso. Então, ou seja, ele falando em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, e versículo de número 23, eu vou ler aqui na tradução Nova Versão Transformadora, diz assim: e agora, que o Deus de paz os torne santos em todos os aspectos, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, então, nesse estágio que o nosso irmão comentarista, pastor Osiel Gomes, coloca aqui na nossa revista da EBD, ele vai nos ensinar que esse processo tem estágio. Nós não somos 100% santo, irmão Eduardo. De maneira nenhuma. Não somos. Porque o apóstolo Paulo, ele deixa registrado lá em Filipenses, capítulo de número 1, versículo 6, ele diz assim: digo isto com certeza, né? Que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós não somos perfeitos. Não existe igreja 100%. Mas a igreja, ela está no estágio de adornamento, de aperfeiçoamento. Glória a Deus. E nós temos que ter essa certeza, né? Temos que ter essa certeza. Nós somos falhos, mas estando na presença do Senhor, fiel é aquele que nos prometeu, e Ele vai nos moldar a maneira que Ele assim o quer de cada um de nós. Vai aperfeiçoar a boa obra que Ele começou em nossas vidas. Isso é tão interessante, porque dois comentaristas, né, que escreveram um livro intitulado Restaurando os Feridos, John Atten e Ken Brown, eles dizem que a igreja é a noiva de veste branca. E ele conta que a noiva, quando coloca o seu vestido branco, é sinônimo de pureza, né? De pureza, de castidade. E nisso concorda o apóstolo Paulo, quando lá em 2 Coríntios, capítulo de número 11, né? Versículo de número 2, ele diz que ele está preparando, que ele estava preparando a igreja de Corinto como uma noiva, ou, em outra tradução, como uma esposa para um único marido. Isso. E essa igreja, ela é virgem, ela é pura, ela é casta. Isso. Então, a igreja que está vivendo a santificação em seus estágios, ela está sendo preparada, adornada, aperfeiçoada. E nisso ainda concorda o apóstolo Paulo quando diz que quando aquele que é perfeito, aleluia, se manifestar, tudo aquilo que é imperfeito vai acontecer o quê? Desaparecerá. Então, ou seja, nesse estágio, essa igreja está sendo adornada, preparada, né? Está sendo preparada para o noivo, para aquele encontro glorioso, né? Que acontecerá com Cristo. E é tão lindo que ali Paulo ele fala que ele é zeloso. Ele né? é zeloso. Ele fala, eu sou zeloso para vos preparar. Então você vê que a gente observando esse texto do apóstolo Paulo, né, a gente vê que assim é a pessoa do pastor. Uhum. Aquele homem foi chamado por Deus para liderar o rebanho. Sim. E ele está ali zelando por aquelas vidas. Ou seja, você, coordenador, professor de EBD, você que está à frente de uma sala de aula, você está zelando por aquelas almas, por aquelas vidas que estão ali, te acompanhando através dos seus estudos e estão observando como que é os seus dias, a sua vida, e esperamos, melhor dizendo, né, que você possa estar como o apóstolo Paulo, zeloso de vos com zelo de Deus, ensinamento de Deus puro. Os 3 estágios da santificação. Correto. Que é muito interessante.
é iniciado esse estágio com o quê? Com o novo nascimento. Correto. Né? Com o novo nascimento. Porque, irmão Eduardo, a santificação no Antigo Testamento, podemos se dizer que ela era ela vinha através de ritos, né? De uma ritualização, os rituais. Isso, correto. Os animais tinham que ser santificados. Os animais tinham que ser santificados. A pessoa tinha que estar santificada. Eu digo que quando a expressão bíblica no Antigo Testamento, dente por dente, olho por olho, não era uma vingança da parte de Deus, mas era a justiça de Deus cobrando a santificação. Isso. Né? Porque a palavra vem dizer, né? Que ele é amor. Ele é amor. Mas ele é justiça. É justiça. E ele é o juízo. É o juízo. Então ele não volta com a sua palavra. Não volta. E dentro desse processo, dentro desse estágio, o Novo Testamento apresenta a santificação iniciada com o quê? Com o novo nascimento. É possível, irmão Eduardo, ter alguém que está na igreja, mas ainda não passou pelo processo da santificação? É possível. É possível. Porque às vezes vem através de um amigo, às vezes veio por causa de uma mudança de hábito, de localidade. Isso. Mas o novo nascimento que Jesus nos apresenta no Novo Testamento, dentro desse estágio, é o que a Nicodemos? É necessário nascer de novo. Da água e do Espírito, pois é o Espírito que traz o processo da santificação. Correto. Vós já estás lavado pela palavra. Né? Ou seja, é o Espírito Santo que traz o processo da regeneração. E dentro dessa área de processo de santificação, passa pela encarnação de Jesus. Correto. Né? Pois a santificação agora, ela é processada no interior do homem, quando ele aceita a Jesus, e a fé é, né, o motivo principal dessa santificação. Correto. Não é isso? Então, ou seja, passa por esse processo. Então, esses 3 estágios da santificação é o Espírito Santo que realiza de uma forma gloriosa, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 6, e o versículo de número 11. É um ato iniciado no posicional, né? É um ato que vai percorrer e revestir a vida daquele que agora se entregou a Deus. É a forma de capacitar aqueles que se entregam para a obra de Deus. Isso. Para exercer o ministério da palavra, o ministério do ensino, o ministério do pastoreio ou do pastoreado, né? Então, isso é muito importante dentro deste assunto. Aí o nosso comentarista, ele coloca que esse estágio, né, que é um estado, é um processo e é um alvo, né? E quem é o alvo da santificação? É o crente em Jesus, né? O crente em Jesus é o alvo desta santificação. Não é outro, é o crente, é o filho que se tornou agora filho de Deus, né? Dentro da leitura de 1 Pedro 2:23, é isso que nós somos. Agora nós somos filho. Correto. E o filho imita o pai. O filho tem o pai como exemplo, tem o pai como modelo, e Deus é o modelo a ser seguido. E Deus é santo, tanto na sua natureza, no seu caráter, né? Essa é a certeza que nós temos, que nós seremos julgados por um Deus santo. Correto. Né? Pois ele é o único, né? Ele é o único, não existe outro, né? Não existe outro, ele é o único santo. E é tão interessante isso, que é motivo de glorificarmos a Deus. Aí você observa, meus irmãos, Deus ser santo, mas ele distribuir, compartilhar conosco da sua santidade. Por isso, como eu disse no início, não é uma opção, é uma ordem. Correto. Porque seguir a paz com todos não exclui o princípio da santidade, pois para ver a Deus se faz a necessidade de sermos santos, né? Então, ou seja, essa santidade de Deus, que é a palavra hebraica, né, santo Kadash ou Kodesh,
pois é relativo dentro do seu contexto, da sua transliteração, né? É muito vasto. E Deus, Ele é santo e reparte conosco diante da sua misericórdia. Tanto conhecimento, tanto poder, né? Tanto poder. Através da bondade, misericórdia. Da sua bondade. Ele compartilha para conosco. Ele compartilha conosco a sua excede, né? Palavra hebraica, excede para misericórdia. Ele compartilha conosco a sua bondade, a sua misericórdia, a sua santidade, porque Ele quer que nós alcancemos o céu de glória. Pastor Zé, e quando ele coloca aqui para nós já no segundo subtópico, ele coloca assim, a santidade exigida a todos os crentes. Qual que é essa santidade que ele exige? Minha, sua e os nossos professores que estão nos assistindo. O que o senhor preparou aí? A palavra, vamos pelo princípio aqui da etimologia da palavra exigida. A palavra exigida vem de uma exegese, de uma exigência, né, que significa ato de exigir, né? Ato de exigir. Instância, necessidade, aleluia, urgente. A santidade, ela é urgente, a santificação, ela é urgente. Santidade urgente, ou seja, uma necessidade urgente. Pedido importuno. Parece que Deus quer nos importunar, né? Ou seja, quando a gente faz aquela oração ao Senhor, Senhor, me atende agora, porque eu preciso dessa situação que seja resolvida, dessa petição que seja alcançada. É o Senhor requerendo de nós uma santidade. É uma santidade. Para que assim nós conseguimos obter esse alcance, seria isso? Para alcançar. E isso vem através do quê, irmão Eduardo? Vem através da palavra. Vós já estáis limpo pela palavra. Amém. Né? E é a palavra da verdade. Irmão, isso é forte. Não vem por meio do gibi. Não vem por meio da revista semanal. Eu costumo dizer que nessa parafernália tecnológica que nós estamos vivendo, nesse período de igreja inclusiva, nesse período de termos como pós-modernidade, movimento progressista, a exigência é santificai-vos. Santidade já. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Amém. Não é isso? Ou seja, então a exigência de Deus para nós, crente, ela é impertinência. E a Bíblia, ela ressalta a santidade como um princípio fundamental. É fundamental essa exigência, tanto de Levítico capítulo 11, versículo 44, como Isaías capítulo 6, 3, e aí nós teríamos uma gama de versículos apresentando essa exigência para o crente em Jesus, né? Em um período de grandes adversidades, irmão, que nós estamos vivendo, né? Em um período onde se virou moda ser evangélico, ser do movimento gospel. E o verdadeiro aspecto da palavra santidade ainda está em Atos capítulo 11, versículo 26. Foi em Antioquia que os discípulos foram pela primeira vez chamados do quê? Cristãos, seguidores de Cristo. Aqueles que imitam a Cristo. E Cristo é o modelo da santidade. Amém. Da santificação. Por isso ele disse, sede perfeito, como é vosso Pai celestial. Que maravilha, né, querido? Meu querido irmão, minha querida irmã, você que está aí nos acompanhando do outro lado da telinha. Eu espero que você tenha sido impactado, assim como nós fomos aqui, através dessa singela videoaula aqui, a qual o nosso pastor Oséias, com muito carinho, com muito amor, ele veio até nós para ministrar essa lição para mim e para você que está aí do outro lado da telinha nos assistindo. Esse é mais um papo de escola bíblica dominical, né? E, pastor, antes da gente estar encerrando, eu gostaria que o senhor fizesse uma conclusão dessa lição aqui, para nós podermos encerrar.
Porque, que nem eu falei desde o começo, né? O nosso tempo aqui ele é escasso. Aham. Mas você, na sua sala de aula, você vai ter um espaço maior para testificar dessa santidade a qual o Senhor ele requer de cada um de nós. Então, o pastor José ele vai falar a sua conclusão aqui sobre essa lição de número 10. E como eu falei já, hein? Todo esse material que nós já comentamos e tudo aquilo que o pastor ainda não comentou, ele vai tudo em anexo para você. Então, você vai abrir aí, você vai ter essa lição por completo. Pastor José, pode ficar à vontade. Sim. Irmão Eduardo, eu concluo com as palavras do apóstolo João, em 1 de João, capítulo de número 2, e o versículo de número 3. E sabemos que o conhecemos, se obedecemos a seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. 1 de João, capítulo 2, né? Versículo de número 3 e 4. Né? Ou seja, irmão, santificação, princípio fundamental da fé cristã. Princípio elementar da fé cristã. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Para vermos a Deus, para vermos a Jesus como Ele é, precisamos viver uma vida santa, uma vida de santidade. Para isso requer renúncia. Requer renúncia dos prazeres mundanos, da concupiscência do mundo, da soberba da vida, né? Do orgulho, da arrogância, da prepotência, do pecado. Então, ou seja, santidade é o que a Bíblia nos ensina. É o padrão, né, de vida do cristão. Então, ou seja, precisamos viver uma vida santa. Então, essa lição, ela vai nos trazer argumentos bíblicos, conforme eu disse aqui, né? O nosso irmão comentarista, pastor Osiel Gomes, ele usou 114 versículos, incluindo os versículos da leitura em classe, para nos trazer essa lição. Nos direcionar, né? Nos direcionar, né? Nos dar o norte, o princípio, né? Então nós glorificamos a Deus, porque com certeza, assim como Deus está falando conosco, vai falar com cada um dos irmãos, através dos professores, ao coração dos alunos, e Deus é bom. Amém. Pastor, o senhor lembra ali o endereço da congregação do Quiririm? É Rua Coronel José Benedito Marcondes de Matos, número 15, distrito do Quiririm, aqui na cidade de Taubaté, pastoreada pelo pastor João Marcos, meu pastor. Amém. Quais são os dias de culto ali, pastor? Convide esse nosso irmão, amigo, para conhecer a congregação do bairro do Quiririm, aquele que não conhece. Os nossos dias de cultos lá na DT Quiririm é segunda-feira, às 19h30, o nosso culto de oração e ensino da Palavra de Deus. Quarta-feira, também às 19h30, e aos domingos, com a nossa Escola Bíblica Dominical, a partir das 9h da manhã, e à noite, às 18h50, o nosso grande culto de louvor e adoração a Deus. Lembrando que todo segundo domingo do mês, nós temos a nossa Ceia do Senhor, lá na nossa congregação do Quiririm. Amém. O pastor só esqueceu de uma coisinha, mas eu vou lembrar a memória dele e a sua que está do outro lado da telinha. Você lembra do nosso encerramento do primeiro trimestre, nós fizemos aquela nossa live, que foi uma bênção de Deus? Eu glorifico a sua participação. Fizemos inúmeros sorteios, né? E ali foram sorteados alguns cursos teólogos. E um desses cursos foi a nossa congregação do bairro do Quiririm, através da pessoa do pastor Oséias, que é um dos monitores, coordenadores ali, de todo o trabalho teológico ali, que nos abençoou para contemplarmos a você, que foi o ganhador, e você que esteve compartilhando conosco. Pastor, qual que é o dia ali dos cursos? Convide nosso amigo que foi um curso de teologia para participar com o senhor ali. Amém. Maravilha. O nosso curso de teologia é um núcleo, uma extensão do IBAD, né? E nós estamos ali como um dos monitores. Estamos atuando como professor e também junto com o irmão Ralph como monitor do nosso curso. Então, toda sexta-feira,
a partir das 19 horas, nós estamos ali reunidos, irmão Eduardo. Amém. Para estudar a palavra, para aprendermos a palavra aos pés do Senhor Jesus. Quanto tempo que é de duração o curso? O curso tem a duração de 2 anos, tá bom? 24 meses. 24 meses. É o curso médio em teologia, não é nem o básico, é o médio em teologia. Não, é só nível médio, nível já avançado. É, já avançado. Então vai ser um prazer ter os irmãos lá e sorteamos uma bolsa. A irmã ganhadora ou o irmão ganhador pode ir lá nos procurar, que vai ser uma benção, vai ser um prazer ter os irmãos lá estudando conosco. Queridos, esse foi mais um Papo de Escola Bíblica Dominical, hoje com a pessoa do nosso pastor Oséias Soares. Pastor, mais uma vez, meu muito obrigado. Obrigado pela sua disponibilidade, por estar aqui nos abençoando, esse vasto conhecimento. Deixa eu pedir para você mais uma vez, já vou encerrar já. Compartilhe essa nossa videoaula. Cliquezinho dos seus dedinhos aí, ó. Se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho aí, todas as notificações você já fica sabendo em primeira mão. E você compartilhando essa videoaula, você vai ser também um canal de bênção para abençoar outras vidas e famílias. Amém? Espero você a semana que vem para a lição de número 11. Forte abraço, fique com Deus.